Pessoal, o tema do vídeo de hoje é transnacionais. Você sabe o que são transnacionais? Transnacionais são aquelas empresas que geralmente têm a sua sede em um país de alto desenvolvimento, mas que têm várias filiais distribuídas em vários locais aí do planeta. Um exemplo, provavelmente você já deve ter comprado um refrigerante da Coca-Cola. Ela é uma grande transnacional. Você deve ter um tênis da Nike, por exemplo. O seu pai deve ter um automóvel da Volkswagen. São todas transnacionais. Mas o que faz com que essas empresas elas acabem atuando em diversos locais aí do globo, né? As transnacionais, elas acabam se desenvolvendo em países de alto desenvolvimento econômico, tá? E aí o que acontece? Elas não são as únicas dentro daquele cenário. Esses países, eles acabam, digamos assim, fomentando um desenvolvimento até um certo ponto para essa indústria. Aí a própria competição e a busca por mercado faz com que essas empresas busquem novos ares e elas vão para onde? Elas vão encontrar aí onde desenvolver a sua economia em diferentes locais, né? As empresas muitas vezes têm um custo mais alto para produzir em um país bem desenvolvido. A mão de obra acaba se tornando mais cara também. Então isso faz com que essas empresas busquem se deslocar para outras áreas com o objetivo da própria redução de custo. Como a gente sabe, dentro de um contexto de sociedade globalizada, a empresa ela não está mais presa ao seu local de origem. Não estando mais presa ao seu local de origem, o que acontece? Ela acaba indo para outras áreas. E aí ela vai para territórios da África, vai para territórios da América, por exemplo, territórios da Ásia, onde ela encontra condições que podem favorecer o seu desenvolvimento econômico. E quais condições são essas? Mão de obra barata, por exemplo, no seu local de origem, no seu país de origem, como por exemplo, vamos pegar a Volkswagen, alemã, né? Na Alemanha, a mão de obra lá é bem especializada, mas ela também tem um alto custo para a empresa. E isso acaba limitando o desenvolvimento. O que ela faz? Ela vai criar uma filial, por exemplo, em Angola. Lá, a população, o próprio país é mais pobre, sendo mais pobre, ele vai aceitar algumas condições que a empresa pede para que se instale lá. E uma dessas condições que favorece a ida da empresa para um país mais pobre é justamente a busca por mão de obra barata. Países de alta população também são locais onde essas empresas podem ir. Por quê? Porque se você tem uma população muito grande, como por exemplo na Índia, você também tem uma busca por emprego muito grande. E aí, se tem uma demanda muito grande por trabalho, né, essa população ela vai o quê? Ela vai competir. Então a empresa vai oferecer um salário para A e um salário para B. Quem quiser receber menos, digamos assim, é o que vai ganhar um emprego. Então existe uma competição. Então uma forma que as empresas usam é a própria exploração da mão de obra, indo para locais onde essa mão de obra ela é mais barata. Uma outra condição que faz com que as empresas elas acabem se deslocando para outros territórios é a busca por matéria-prima. Obviamente que não existe mais uma limitação de deslocamento de matéria-prima, a empresa pode buscar essa matéria-prima em qualquer lugar do mundo. Só que ela instalando uma filial em um local onde a matéria-prima se encontra, e essa matéria-prima muitas vezes é mais barata, e não só na hora de comprar a empresa vai economizar, mas ela vai economizar também na logística de deslocamento dessa matéria-prima. Então, uma forma de exploração também que a empresa busca é a exploração não só da mão de obra, mas também da matéria-prima utilizada para o desenvolvimento dos seus produtos. Tá? Uma outra condição que as empresas muitas vezes buscam e elas acabam expandindo para outros locais é justamente a flexibilização das leis ambientais. Então, muitas empresas acabam indo para países onde as leis elas são mais simplificadas e elas não cobram tanto. Então, elas conseguem desenvolver as suas atividades sem tanta preocupação com as questões ambientais. Tá? Uma outra coisa que pode, digamos assim, levar a empresa a se deslocar é justamente o subsídio que muitos países dão para que essas empresas se instalem. Imagine comigo, se você tem lá uma empresa que forneça 300 empregos, aí você chega lá e fala assim, ó, eu tenho essa filial aqui, eu quero instalar no teu país, mas você tem que flexibilizar aí alguns impostos, tem que ceder uma área para mim construir, tem que me dar infraestrutura, e aí eu me instalo e dou tantos empregos.
Tá? Essa também é uma forma de exploração que a empresa utiliza, né, para desenvolver as suas atividades, reduzindo custos. Então essas multinacionais, muitas vezes multinacionais, transnacionais, elas acabam saindo do seu local de origem justamente na busca de uma redução de custo, né, de custo de produção. E isso elas encontram através da mão de obra barata, através da matéria-prima, através da flexibilização das leis ambientais, através dos subsídios fornecidos por determinados governos. Então essas multinacionais elas têm essa característica. Obviamente que o país que recebe essa empresa, ele não vai ter tanto lucro. Ele vai ter lucro, porque muitas vezes essa empresa vai pagar o imposto, ela vai dar o salário do funcionário, ela vai dar um emprego para um número grande de pessoas. Só que todo o lucro arrecadado dentro desse país onde ela se instalou vai lá para o país de origem. Então vamos supor, vamos pegar lá, eu usei o exemplo da Volkswagen antes, você tem lá todos os automóveis vendidos dentro do Brasil, paga-se o imposto, o salário do funcionário e o lucro bruto vai para onde? Vai para a Alemanha, vai para a França, vai para a China, vai para o Japão. Então essas multinacionais, elas acabam, de certa forma, sendo empresas que buscam, através da exploração dos diferentes mercados, um aumento da sua renda e uma expansão também dos seus negócios. Então essas multinacionais elas não estão mais presas ao local de origem, como por exemplo lá na primeira Revolução Industrial em 1830, onde a empresa ela tinha que ficar próxima da matéria-prima e próxima do mercado consumidor. Agora ela pode dinamizar, digamos assim, expandir a sua rede, digamos assim, de acesso. Não só acesso ao mercado consumidor, mas também acesso a uma gama de subsídios fornecidos aí por diferentes governos. Então as multinacionais elas têm essa característica. São aquelas empresas que surgem em um país desenvolvido, mas que apresentam filiais que se espalham por diferentes locais do globo, objetivando sempre o lucro, né, ao final da sua produção. Então as multinacionais elas têm essa característica. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou!